O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós temos alegria neste dia do Senhor de estarmos reunidos em comunidade para recebermos o alimento da palavra e da Eucaristia. A comunidade que se reúne em torno do altar da palavra e da Eucaristia se confraterniza por receber do Senhor a graça desse alimento. É bom poder escutar a palavra de Deus, porque ela é sempre uma direção para a nossa vida. A palavra de Deus, ela nos educa, ela é completamente educativa, ela gera em nós uma coerência espiritual. À medida em que nós caminhamos na palavra e nós conhecemos a palavra, nós passamos a conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. É mediante a escuta e a vivência dessa palavra que nós vamos sentindo o que o Senhor pede de nós e o itinerário da nossa vida espiritual. Desconhecer a palavra de Deus pode fragmentar a nossa vida espiritual, pode deixar muitos prejuízos no exercício da nossa fé. A cada domingo em que a comunidade se reúne, através da sua palavra, Ele vai nos formando, Ele vai nos educando. Nesse domingo nós estamos celebrando o 30º domingo do tempo comum. E a palavra de Deus nos ajuda a entender a maneira como Deus vai entrando na nossa vida, a forma como Deus alcança o nosso coração. E as leituras que foram proclamadas para nós nessa manhã nos ajudam a entender que Deus entra no coração humilde, coração que é generoso, um coração simples. Esse é o lugar preferido de Deus. Quando nós estamos cheios de orgulho, quando nós nos enchemos de nós mesmos, quando deixamos a autossuficiência invadir o nosso coração, ou pensamos estar no nível maior do que os outros, ou achamos que somos mais importantes do que os outros, quando nós agimos dessa maneira, nós estamos fechando a porta do nosso coração. Um coração orgulhoso, Deus não entra. Não há lugar para Deus no coração orgulhoso. Não há lugar para Deus no coração orgulhoso, porque o orgulho nos enche. Não há mais lugar para ninguém senão para nós mesmos. Nós nos enchemos, é isso que o orgulho faz conosco. Ele nos enche de nós mesmos, a ponto de não haver mais lugar para nada, para ninguém.
E hoje a palavra de Deus que nos é proclamada nos ajuda a entender qual é o caminho de relação com o Senhor. Nós escutávamos hoje a proclamação do Salmo 33, e é um poema de uma espiritualidade muito intensa. O salmista testemunha a manifestação de Deus em sua vida. Ele testemunha os milagres e as graças que Deus foi realizando à medida em que foi abrindo o coração. E é exatamente isso que Deus quer dizer para nós nesse domingo. Ele deseja que nós trabalhemos dentro de nós a dimensão da humildade, da simplicidade. Quanto mais simples, quanto mais humildes nós formos, mas nós deixamos Deus ter acesso ao nosso coração. Às vezes nós queremos construir uma perfeição em Deus, mas às vezes uma imperfeição muito legalista, muito voltada para a presunção. Jesus fala hoje sobre isso quando conta a parábola de um publicano e de um fariseu. Eram duas categorias de povos na cultura, na época em que Jesus vivia. Os fariseus eram um grupo muito mais intenso no campo da espiritualidade, eram os homens da lei, e eles estavam num patamar superior aos demais grupos de Israel. Eles se consideravam assim, eles se achavam homens perfeitos. Nós somos os homens da lei, nós não somos como os outros, nós somos perfeitos, não há fragilidade dentro de nós. O outro era um publicano. Um publicano era um grupo de pessoas que eram rejeitados pelos fariseus. Os publicanos eram tidos como imperfeitos, impuros. E Jesus coloca essas duas realidades na parábola de hoje, para nos mostrar uma coisa muito importante. A oração mais perfeita não é a oração intelectualmente mais preparada, mas a oração mais perfeita é a oração que brota da humildade do coração humano. É essa oração que chega no coração de Deus. E nós precisamos ter muito cuidado em relação a isso, porque Jesus está falando da maneira como nós nos relacionamos com Deus. De que maneira nós nos relacionamos com Deus? Com presunção ou com humildade? A nossa oração se parece com a do fariseu, ou a nossa oração se parece com a do publicano? Porque às vezes a gente reza intimando Deus, como se nós fôssemos, como se Deus fosse obrigado. Nos achamos no direito, e às vezes a nossa oração é uma exigência. A nossa oração se transforma numa exigência. Deus tem que fazer. Hoje Jesus nos fala de uma maneira tão clara como deve ser a nossa relação com o Senhor, como deve ser a nossa oração. Uma oração humilde, uma oração simples, em primeiro lugar, que reconhece que nós somos frágeis, que nós somos pecadores, que nós somos pequenos. Nós somos cheios de imperfeição, nós vivemos pela graça e pela misericórdia de Deus. O que nos sustenta é a misericórdia de Deus, porque a imperfeição, ela habita no meu coração. E eu busco essa perfeição em Deus, é dele que emana essa misericórdia, que tem piedade da minha fragilidade. Jesus nos ensina hoje a orar como publicano. Embora fosse um homem tão cheio de fragilidade, mas quando se colocou diante do Senhor, não se colocou cheio de orgulho como o fariseu. O fariseu era um homem da lei, era um homem da religião, era um homem que tinha contato com a Torá, com a lei de Israel, com a palavra. Eram homens do templo que estavam continuamente no exercício espiritual, e isso o tornou superior aos outros. Jesus está dizendo hoje de uma maneira muito clara que não há no universo espiritual essa realidade hierárquica de quem é maior ou de quem é menor, de quem é mais perfeito ou de quem é menos imperfeito.
Na dimensão espiritual, há a dimensão da humildade. Quanto mais humilde, quanto mais pequeno, mas nós nos tornamos grandes no coração de Deus. A grandeza do homem consiste na sua simplicidade, não no seu poder, não nas coisas que possui, não no dinheiro que tem, não na importância social que exerce. A grandeza do homem não consiste nisso. A grandeza do homem consiste na simplicidade, como ele constrói a sua história de vida. A nossa grandeza consiste na maneira como nós nos relacionamos com os outros, não impondo, não nos considerando melhores ou superiores, não nos colocando num patamar de importância a ponto de nos dar direito de humilhar os outros e achar que nós temos o direito de fazer isso. Hoje a palavra de Deus é muito direta ao nosso coração. Jesus hoje nos diz de uma maneira tão simples, que é como publicano que nós devemos ser. É uma postura de humildade, é uma postura de simplicidade, é uma postura de justiça. E como é importante exercer essa humildade dentro de nós, como é importante nós nos esvaziarmos de nós mesmos para nos encher de Deus. Nós só vamos nos encher de Deus quando nós formos capazes de nos esvaziar de nós mesmos. À medida em que o homem tem a coragem de esvaziar-se de si, ele se enche de Deus. Esvaziar de nossa presunção, de nossa autossuficiência, de nosso orgulho, de nosso egoísmo, de nosso individualismo, das nossas práticas de maldade. Como nós precisamos ainda exercer a humildade. Quando nós trabalhamos a humildade dentro de nós, é exatamente isso que ela faz. A humildade, ela nos esvazia de nós mesmos, preparando o coração humano para se encher das virtudes de Deus. Um homem cheio de Deus, uma mulher cheia de Deus, é um homem e uma mulher virtuoso e virtuosa, capaz de ser sensível às diversas realidades que nós encontramos no dia a dia da nossa vida. Nós somos tentados a ser como o fariseu, achar que temos direito, e nós exigimos esse direito. Somos muito, mas muito tentados a ser como o fariseu, autossuficiente. Senhor, eu te louvo, como eu não sou como aquele, como os ladrões, como aqueles que se prostituem, como aqueles que usam drogas, como aqueles que estão na rua, como aqueles que estão nas periferias. Não, eu sou perfeito. Nós somos muito tentados como fariseu. Eu te louvo, Senhor, porque todos os dias eu estou no templo, eu pago dízimo, eu oro na Torá, mas tudo isso foi incapaz de tirar do fariseu o seu orgulho. Não é o que a gente faz que é mais importante para Deus, é o que somos, é o que de fato somos. O que é importante e agrada a Deus não é o que nós fazemos, mas é o que nós somos de fato. O fariseu era um homem da religião, mas não era o homem da humildade. Nem sempre ser da religião significa ser de Deus. Nem sempre. Isso não dá garantia de que nós pertencemos a Deus. O que dá garantia de que nós pertencemos a Deus é um coração simples, é um coração humilde. Quem sou eu para me achar melhor do que o outro? Quem sou eu para me considerar superior, seja a quem for?
É esse que agrada o coração de Deus. Talvez o publicano, em relação ao fariseu, fosse mesmo um homem muito imperfeito, cheio de pecados, cheio de mazelas. Mas quando nós somos envolvidos pela humildade, a misericórdia de Deus alcança o nosso coração, porque a palavra de Deus diz que aonde superabundou o pecado, ali se manifestou a graça. A síntese hoje da palavra para nós é muito clara, é muito simples. É ensinando para nós a maneira como nós agradamos a Deus. E só há um jeito de agradar a Deus. Quem quer seguir o caminho de agradar a Deus, tem que fazer o caminho da humildade, da simplicidade. Sem ela, nós não alcançaremos o coração de Deus. Você pode pagar o dízimo, você pode dar oferta na igreja, você pode contribuir com as obras da comunidade onde você faz parte, mas isso não dá garantia de que nós estamos agradando o coração de Deus. Porque Deus não está interessado nas coisas que nós podemos dar a Ele. Deus está interessado unicamente no nosso coração. Cultivar a humildade. Esse é o caminho. Seja quem você for, médico, advogado, servidor público, seja qual for a função que você exerça na sociedade, a humildade é o caminho da perfeição. Amém, filhos? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos, a Casa da Misericórdia. Fale conosco, 3521-4151. 3521-4151.